Olá, olá! Então, já há algum tempo que eu não aparecia aqui, sozinha nos Minutos de Amor, tá bem? Hoje senti trazer-vos aqui um tema que é a autorresponsabilização. Então, Tânia, o que é isto e o que é isto é importante para a minha saúde e o meu bem-estar? Então, assim é que é. É muito importante porque, para mim, essa sim é a única pílula mágica. Então, normalmente os pacientes chegam às consultas, até mais assim, às vezes em conversas fora de consultas, porque os pacientes, ainda bem, são uma privilegiada, os pacientes que me chegam à consulta, muito poucos têm este padrão. Portanto, já sabem que vão ter que mudar a sua vidazinha quando vêm à minha consulta. Mas, um padrão que eu vejo assim mais generalizado, vamos dizer assim, é que toda a gente quer uma pílula mágica. Então, um suplemento, vitamina X, que vai mudar a sua vida. Então, eles basicamente tomam X medicação e querem converter essa medicação para medicação natural. Ainda assim, continua a ser um tapa-buracos, como eu costumo chamar. Portanto, é só para acaixar alguns sintomas. Não vai à causa. Então, podemos sim suplementar, dar mais qualidade de vida e tudo isso ao paciente se ele se encontrar para minimizar alguns sintomas. Mas essa não é a solução. E essa não é a direção, novamente, para o caminho da saúde. Simplesmente estamos a olhar para a doença e não olhar para a saúde como eu gosto de olhar. Então, se olharmos para a saúde, não há pílulas mágicas. Há sim mudanças de comportamento, está bem? Há forma de alimentarmos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, está bem? E então, para termos saúde, eu acho que é essencial, na minha forma de ver, nos autorresponsabilizarmos. Tânia, mas eu estou neste ponto, isto aconteceu-me, eu não tenho culpa, que ele fez-me isto, ou estou nesta situação. Para já, esse é um padrão de vitimização. Se nós sairmos desse padrão e assumimos os adultos que somos hoje, os adultos que tomam a sua vida, que gerem a sua vida, claro, tu podes ter essas situações todas na tua vida, como toda a gente tem, não é? Quem não tem os seus problemas e os seus desafios evolutivos para lidar, não é? Agora, nós podemos encaixar isso de outra forma, está bem? Eu agora encontro-me neste ponto, se eu estou neste ponto e não estou a gostar de estar nesta situação, mais em concretamente, por exemplo, por estar com sintomas, com pouca saúde ou com alguma patologia, não é? E então isso é tipo um alerta para eu me perceber que está algo de errado. Então, se eu estou nesse ponto e não estou a gostar no ponto que estou, ok. Não penses no passado, não penses no futuro, pensa no agora. Vamos agir diferente para chegar no futuro a um ponto diferente. Porque enganem-se aqueles que pensam que podemos continuar a fazer tudo igual da mesma forma e simplesmente tomar alguns comprimidos e algumas pílulas, quer químicos de síntese, quer químicos naturais, e que vão resolver a nossa vida. Na minha perspectiva, isso nunca irá resultar. Então, a única coisa para eu mudar e ter um resultado diferente é fazer diferente. Não é? E como é que eu posso fazer diferente, Tânia? Então, eu vou contar uma historinha, sou a menina das historinhas. Para mim, eu costumo explicar isto muito em consulta. Na minha perspectiva, eu acho que todos nascemos com umas certas características genéticas, não é? Portanto, vamos imaginar que éramos todos umas velinhas, não é? Nascemos todos velinhas. Então, há umas velinhas grandes que nascem com uma parte genética forte, saudável, tudo, e há outros que nascem com uma parte genética um bocadinho mais pequenina, uma velinha mais pequenina. Contudo, não quer dizer que a velinha grande dure mais e tenha mais saúde e que a velinha pequenina tenha menos saúde. O que vai fazer é, se eu tenho que me alimentar da minha vela com que nasci, aí sim eu vou arder rápido. Então eu vou desgastar a minha vida, vou principalmente desgastar a minha saúde. Isto não é chapa 5 a nível de anos que eu vou viver, mas sim de qualidade de vida, está bem? Ou eu posso nascer com uma velinha mais pequenina
e ter mais qualidade de vida, mais vitalidade, mais energia, mais saúde, não é? E ela arder devagarinho. E aquele, entretanto, que nasceu com a vela grande, pode arder muito mais rápido. Isto porquê? Porque a parte genética, no fundo, se tivéssemos que pôr assim em percentagem, equivale a 25%. Então nós dizemos que somos responsáveis, não é? Por isso a autorresponsabilização, somos responsáveis por 75% da nossa saúde, não é? Tânia, mas eu nasci com isto, ou na minha família toda a gente tem isto, é hereditário. Atenção que também há a parte genética e há as heranças hereditárias, não é? Que é como padrões de comportamento, padrões de alimentação, e isso, claro, vai dar o mesmo caminho. Estou a fazer da mesma forma que eles fizeram, é óbvio que vai acontecer igual, não é? Então, se eu quero que aconteça diferente, tenho que fazer diferente. Como é que eu consigo que, por exemplo, a minha velinha pequenina, não é? Que já está um bocadinho desgaste, ou que eu não tinha noção até aqui destas situações e a partir de agora vou-me autorresponsabilizar e vou fazer diferente, como é que eu posso fazer com que ela arda mais devagarinho? Então, podemos começar, por exemplo, pelo sono. O sono alimenta a nossa vela, ela não precisa de ir gastar, no fundo, o combustível interno, pode-se alimentar. Então o sono é um desses pilares essenciais para nós termos saúde. É durante o sono, por exemplo, que eu faço melhor a desintoxicação do nosso corpo, que faço a regeneração do nosso corpo. Acontecem que eu acabo por captar e realizar tudo o que se passou durante o meu dia, gerir, não é? É durante o sono às vezes que até acontecem processos criativos, posso colocar a minha mente mais leve, sem a pressão social, tudo, se eu dormir bem, não é? Através dos sonhos, através de algumas mensagens, não é? Que eu possa ter no sonho e depois dar-me mais vitalidade. E o sono é muito importante. Tânia, mas eu dormir é para os fracos, eu preciso destas horas de sono para trabalhar, para ser mais produtivo, porque é enquanto os outros dormem que eu vou conseguir evoluir e trabalhar, porque os outros estão a dormir e eu estou a trabalhar. Não é bem assim. A minha perspectiva não é de todo assim. Eu já estive muito nesse registro e posso-vos falar com conhecimento de causa que se dormirmos bem, se estivermos mais conectados, vamos ser mais criativos, está bem? Vamos ser mais produtivos. Muito mais produtivos. Então aquelas se calhar 2 horas a menos que eu dormia a menos antes, se calhar agora faço esse trabalho em meia hora, muito mais produtiva. Através do sono, do bom sono, também o meu ego não inflama tanto, não é? Então eu não tenho que ouvir tanto as vozes de fora e ouço um bocadinho mais a minha voz interior. E aí vem o outro tema, pegando agora aqui a ponte, para outro tipo de alimentação também da nossa velinha, para ela não se desgastar cedo. Então é o sono e a seguir o padrão mental, não é? Então o tipo de pensamentos com que eu me alimento, por exemplo, se eu alimentar pensamentos com mais amor, na base do perdão, na base da compaixão, na base da empatia, eu vou ser muito mais leve, ok? Porque eu acredito muito, na minha perspectiva, na somatização. E o que é isto da somatização, Tânia? Então, isto aqui é todo tipo de emoções, de pensamentos, geram um bloqueio. Às vezes são coisas que não estou a conseguir gerir bem, não é? Porque as emoções é para nós exteriorizarmos. Se nós engolimos as emoções, elas ficam bloqueadas e causam stress no nosso corpo. Então depois vão somatizar, vão se transformar em sintomas, em patologias. No fundo, desviam-se do caminho da saúde, não é? Então o nosso padrão mental é essencial para nós alimentarmos a nossa velinha, não é? Que tanto preciosa é. Então isto tem muito a ver também com o tipo, agora até se usa muito este vocabulário, a vibração, não é? Ou seja, se eu vibro numa frequência, atrai frequências idênticas. E sim, podemos pensar assim, muito nisso. Se eu estou a vibrar numa determinada frequência, é
como se estivesse a sintonizar o rádio, não é? Se eu colocar o rádio naquele ponto, vou apanhar só aquela rádio, não vou apanhar tantas outras. Portanto, se eu me colocar na frequência de vitimização, eu se calhar vou reparar que à volta toda a gente vem com vitimização também para cima de mim. Se eu puser o meu rádio, por exemplo, na compaixão, na empatia, no amor, principalmente amor próprio, mesmo que haja ali algum ruído à volta, a rádio que eu vou ouvir bem é aquela e eu vou vibrar numa frequência diferente. Isso vai me dar mais leveza, ok? Então, sono, padrão mental, respiração. Não é? Então, respiração. Nós respiramos em frequências muito baixinhas, não é? Em pouca amplitude. Era isso que eu queria dizer, em pouca amplitude. Porquê? Porque vivemos todos, em sua maioria, no stress, na ansiedade. E está-nos pouca amplitude. E é muito necessário oxigênio no nosso cérebro. Para não nos tornarmos tão, assim, retos, não é? Ou seja, para nos dar destreza mental, capacidade mental. É necessário oxigenarmos o nosso cérebro, não é? Até porque depois vai causar outros desvios de pensamento. Também é necessário para as nossas células, para a nossa energia. Todas as células do nosso corpo precisam de oxigênio, não é? Portanto, o oxigênio é muito importante. Pensem que a nossa respiração é a primeira coisa que fazemos quando nascemos, não é? E será a última que iremos fazer quando formos. Então a respiração é realmente muito importante, até para nos conectarmos mais, centrarmos mais, estarmos mais confiantes de nós mesmos. Como veem, está tudo ligado, não é? Isto é uma visão mais holística, é assim que chamamos quando vemos o corpo como um todo e não separado em fatias. Então, sono, padrão mental, respiração e agora nutrição. E o que é isto, nutrição? Nutrição não é contarmos as calorias que comemos, está bem? Nutrição é darmos ao corpo o combustível que ele precisa. E o nosso corpo alimenta-se de quê, Tânia? Então alimenta-se de nutrientes essenciais. Nutrientes essenciais é o quê? É os nutrientes que o meu corpo não tem a capacidade de produzir internamente. Então eu tenho que os ingerir através da alimentação, está bem? Basicamente é isto, não vou complicar muito mais. O que é que acontece? Os alimentos processados têm muito poucos, para não dizer nada, de nutrientes essenciais. Porquê? Porque são o que eu habitualmente chamo, assim na gíria, de alimentos mortos. O que é que tem mais nutrientes essenciais? Alimentos vivos, portanto, como a fruta, os legumes, está bem? Estão cheios de nutrientes essenciais, vitaminas, minerais, tudo o que possamos precisar. Então, nutrientes essenciais é o que eu tenho que alimentar o meu corpo. Se eu alimentar com calorias, não é? Portanto, outro tipo de alimentação, açúcares e essas coisinhas assim, para além de prejudicar o meu padrão mental, porque vai criar inflamação no meu corpo, vai-me criar mais dependências, alterações altos e baixos do humor, vai criar aqui muito rebuliço, vou engordar e ainda assim vou-me sentir com fome. Porquê? Porque eu não dei o combustível que o meu corpo se alimenta. Então, se eu não lhe dou o que ele se alimenta, o que ele precisa para andar no caminho da saúde, para ter vitalidade, para ter energia, claro que eu vou sentir fome. Se eu também tiver um padrão mental, carências de emoções, de afeto, eu também vou tentar compensar isso com comida. E normalmente não é a melhor comida, não é? Normalmente são coisas mais na base dos docinhos, que é para preencher ali algum vazio. Normalmente é quando eu sinto algum vazio na minha vida e eu preencho com docinhos. O que é que vai acontecer? Vai-me dar ali, a nível hormonal, um processo que acontece no corpo vai-me dar ali momentaneamente, vou-me sentir bem, não é? Mas depois a longo prazo vai tudo piorar e isto é uma bolinha de neve, está bem? Vai nos viciar e vai... Não vai dar saúde nenhuma ao nosso corpo, está bem? Então,
vamos recapitular: respiração, padrão mental, nutrição, sono e falta o exercício físico. Então, exercício físico não é preciso sermos nenhuns atletas aí, olímpicos, nada disso, até porque sabemos hoje em dia que o desporto, às vezes para medalhas, não tem muito a ver com saúde, tá bem? São coisas diferentes. Há coisas que se fazem para se ganhar uma medalha que não traz assim tanta saúde, tá bem? Então estamos a falar do exercício físico ao nível de gerarmos movimento, não é? Nós queremos que, se eu quero que a minha vida avance, se eu quero que a minha vida mude, eu tenho que lhe dar um movimento, não é? Não posso estar estagnada. Então tem a ver com isto. E pode ser às vezes coisas simples, tão simples como começarmos por caminhadas, que tanto se fala. Fizemos tanto quando estivemos mais isolados no Covid, isso assim. Eu via tantas pessoas a fazerem caminhadas, agora parece que voltámos outra vez tudo ao piloto automático e perdeu-se um bocadinho isso. Muito bom andar descalço na natureza, no jardim, em qualquer sítio, para libertarmos as nossas energias mais para a Terra e nos abastecermos com a energia do planeta, tá bem? Depois, imaginem, também podem fazer exercício físico, tudo, mas se não conseguirem, se não quiserem ir se inscrever ou fazer exercício físico porque pensam que isso para já ainda não é para vocês, comecem com uma caminhada. Uma caminhada está acessível a todos e para a maioria até das pessoas que tenham mobilidade, uma caminhada não tem contraindicação, não é? Quando se for um exercício físico, depende do vosso estado de saúde, já tem que ser ou não vigiado, está bem? Então pronto, era isto que eu vos queria deixar hoje. Era a autorresponsabilização, para ficarem atentos. E como vocês podem manter a vossa velinha o mais saudável possível. Ainda que, por exemplo, até agora não tenham tido consciência disso e a vossa velinha já tenha desgastado um bocadinho, está bem? Ainda assim, vocês hoje podem começar a fazer diferente. Podem começar a trabalhar na vossa saúde, está bem? E não a tapar os buraquinhos com medicações e suplementação e ir sim à raiz do vosso desvio de saúde e voltar para o caminho da saúde. Bem, pronto, era assim que era este recado que eu vos queria, esta mensagem, que eu vos queria passar, a minha forma de ver a saúde, e pronto, e era isto.